aqui do Filosofotona, vamos falar sobre as teorias de Freud e vamos relacioná-las ao filme Perfect Blue. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo. Vamos bater recorde de likes. Vamos lá, 5.000 likes. Vamos, Desafio gente. você a dar like com o cérebro. E se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ative o sininho. Pra não deixa perder outros nenhum vídeo do vídeos. Filosofotona! Exatamente, vai sair Tô muito desconstruída. empolgada. Freud nasceu na Áustria e, a princípio, direcionou seus estudos à filosofia na Universidade de Viena. Esse breve estudo foi responsável por embasar o pensamento teórico dele. Depois disso, o pai da psicanálise iniciou seus tratamentos e, para isso, ele utilizou métodos distintos. São o método da apreciação livre e o método da análise de sonhos. No método da apreciação livre, ele pedia para os seus pacientes dizerem coisas aleatórias que vinham às suas cabeças e, a partir disso, ele observava o que foi dito e conseguia analisar pensamentos que as pessoas nem sabiam que tinham e sentimentos que elas reprimiam dentro de si. E aí, com esse método, ele conseguiu tratar diversos transtornos mentais e doenças também. Freud, ele também dividiu a teoria dele no aparelho psíquico. O aparelho psíquico é dividido em 3 partes. O id, que é o instinto primitivo. Como instinto primitivo, ele age de maneira irracional, então são os desejos mais intrínsecos do homem. O superego é a parte do aparelho psíquico que é a moderadora. Então, nela vai estar incluída a moral. Então, quando o id fala que quer uma coisa e faz isso de maneira irracional, o superego é a racionalidade que vai diminuir um pouco ali os desejos do id. Já o ego é você nessa história toda, é a parte consciente sua que vai ponderar o que é certo, o que é errado, o que o id quer e o que o superego acha que deve ser certo. E então a gente vai ter o equilíbrio. Vamos comprar um salgado no Pirajussara. Não vamos não, você tem que imprimir trabalho. É só R$1, a gente tá com fome. Gente, pelo amor de imprimir Deus. o trabalho. O que eu vou fazer? A gente tá com fome. Você precisa de nota, você não quer passar de ano? Você não quer comer? Você precisa de nota. Só um salgado no Pirajussara. Fome passa, né? Nota Vamos. vermelha. Quem você escolhe? Racionalidade. Eu não sei. Vamos, Gabriel. Eu não sei. Vamos lá, agora a gente vai relacionar com um filme, que o filme escolhido em questão vai ser Perfect Blue, ou Azul Perfeito, que é um filme de produção japonesa, de terror psicológico, dirigido por Satoshi Kon, de 2002. Bom, Perfect Blue, ele narra uma história midiática da indústria cultural japonesa, necessariamente evidenciando a personagem principal, que é Mima Kirigoi. Mima Kirigoi era uma cantora muito famosa, muito popular, que fazia parte de um grupo e que ela queria sair dessa carreira e ser uma atriz famosa. Com isso, ela se sente confusa entre pressões. Essas pressões dizem respeito à parte do público dela e à parte da assessoria dela. E o que ela cede é a assessoria dela, que faz para que ela aumente a mídia dela, a fama dela, ela precisa ceder algumas coisinhas. Por exemplo, ensaios fotográficos mega ousados ou uma cena de estupro, um seriado. E por parte do público, eles não aceitam nada que é feito por essa nova Mima e necessariamente acham que tudo é podre e tudo não é real, da real Mima, no caso necessariamente, que era cantora, que era o que todo mundo queria, que era o que todo mundo gostava. Com isso, Mima Kirigoi começa a ficar muito confusa entre várias questões no trama que até o espectador presencia, que necessariamente diz respeito a alucinações, sonhos, cenas que ela tem que atuar em seriados, nas produções cinematográficas que ela tem que fazer, e a própria realidade, em que ela começa a entrar num discurso metalinguístico em que não é nem possível identificar o que é real ou não. Com isso, no decorrer da trama para o meio, para o final, um espectro de Mima aparece. Um espectro necessariamente da vida anterior ela como atriz, necessariamente Mima como cantora, como seu uniforme. E com isso, Mima Kirigoi ela começa a ficar muito perturbada com essa alucinação que começa a ameaçar ela e que meio que representava a vontade de Mima não necessariamente a voltar
a ser uma cantora, mas fazer necessariamente o que ela queria, porque ela não estava fazendo o que ela queria, mas que ela estava cedendo a pressões de outras pessoas. Com isso, essa pressão desse espectro caminha com ela vários momentos do filme. E com isso, esse espectro, no final do filme, é identificado por uma de suas assessoras, que era a que concordava menos com essa nova fase de Mima, se chamava Rumi. Rumi, depois, é identificado no final do transtorno de identidade, em que necessariamente ela queria se tornar Mima e não aceitava essa nova forma de Mima. Como que ela queria resolver isso? Ela se incorporando como Mima cantora, a única forma de se livrar dessa falsa Mima era matando ela. E necessariamente ela compactuou com algumas outras problemáticas que são trabalhadas no filme, que são as pessoas que produziram alguns conteúdos para ela aumentar a fama e alguns fãs fanáticos, psicopatas, em que ela meio que manipulou para poder ter esse benefício para ela. Com isso, Mima Kirigoi consegue finalmente ajudar essa sua assessora, que necessariamente ela não queria fazer mal a Mima-chan, mas que ela não conseguia identificar o que era real ou não. No final, Mima-chan consegue finalmente entrar na sua realidade, consegue se identificar como ela mesma, e Rumi-chan foi estudado o seu caso clínico, psíquico. Qual a relação direta, necessariamente, entre Perfect Blue e as teorias de Freud? Dizendo além, necessariamente, do aspecto psíquico e do quadro psíquico da personagem Rumi, a gente tem que levar em consideração que Mima entra numa confusão de relação de escolha, necessariamente, que se configura o ego de Freud, do recorrer do filme todo. Necessariamente, Rumi, ela vai estar dividida entre as pressões midiáticas e de sua assessoria e necessariamente o que ela realmente queria fazer. O que ela queria realmente fazer era ser uma atriz, era ter uma outra carreira e construir uma nova experiência. Mas, necessariamente, todas as outras pressões, necessariamente focadas e divididas entre o público e a assessoria dela, é que complicaram e transformaram toda a narrativa de Perfect Blue nessa problemática de esquizofrenia psicológica e confusa. O que se relaciona dentro desse superego que são essas pressões? Como ela quer ter essa fama, ela quer construir uma imagem de atriz, ela cede às pressões da sua assessoria, que ela tem que fazer, o que eles dizem e tudo mais, que no caso são as cenas, o ensaio, e tudo isso contribui com uma má imagem a ela. E essa má imagem diz respeito a outras pressões relacionadas ao público, que não aceita essa nova forma de vida. A indústria cultural japonesa, principalmente baseada pelo J-pop, apesar de não ser o mais famoso internacionalmente são os animes e os mangás, é muito famoso regionalmente dentro das regiões metropolitanas do Japão. Ele é baseado geralmente em um ídolo que é carismático, fofo e perfeito para os fãs. E por conta disso, ele deve seguir exatamente o que os fãs querem que ele faça. Isso é representado na animação Perfect Blue pela Mima, que é a ídola mais famosa dentro do grupo que ela participa. Por conta disso, as ações dela são primordialmente feitas através dos fãs e controladas pela assessora dela, a Rumi. E depois que agradar os fãs, ela pode fazer as suas ações pessoais. A mídia também entra nesse quesito de indústria cultural japonesa. A partir do momento que a Mima decide se tornar uma atriz, ela entra para o mercado da mídia e a mídia transforma ela numa imagem sexualizada para que ela se popularize mais, para que ela ganhe mais imagem dentro do universo japonês, do território japonês em si. E a partir disso realmente funciona. Depois das cenas de estupro que ela gravou, ou depois das fotografias de nudismo, ela realmente ganhou maior significância em suas cenas do seriado que ela estava fazendo no momento, gerando assim mais repercussões e mais audiência para o programa. A questão da concepção da realidade da ficção composta do filme Perfect Blue pode ser vista nos dois últimos episódios do anime Neon Genesis Evangelion. Pois no episódio 25, acaba começando nos pensamentos do Shinji, que é o protagonista, e ele está perdido, onde o que é a vida real e o que é uma alucinação na cabeça dele. Pois o mesmo tem uma concepção de vida muito diferente das outras pessoas. Shinji tem que pilotar a unidade 1, mas ao mesmo tempo ele não quer pilotar.
mas consequentemente ele pilota porque a vida dele se baseia em agradar as pessoas e se basear no que elas querem que ele faça. Fazendo nisso, ele cria um mundo idealizado na sua mente, onde no mundo idealizado dele, tudo funciona ao redor dele, tudo funciona como ele quer. Ou seja, as coisas só vão funcionar se ele quiser, como ele funciona. O problema é que de tanto idealizar esse mundo na cabeça dele, enquanto ele tem o conflito com o mundo real, o mesmo acaba entrando numa alucinação e não sabe o que é o mundo real e o que é a realidade. Assim, batendo o seu alter ego em níveis onde você não tem como imaginar, criando uma realidade paralela na cabeça dele, dentro da cabeça dele. Nós temos a conclusão do que acontece durante a cabeça do Shinji. Pois, na concepção dele, ele acaba criando no mundo idealizado dele uma ideia onde todas as pessoas são um só. Todas as pessoas são como se fossem uma unidade. Logo, o Shinji não teria que viver para agradar somente uma pessoa, porque todas as pessoas só seriam uma, seriam somente ele. Tudo isso demonstra do Shinji o medo que ele tem da sociedade, pois se ele quer criar uma sociedade totalmente igualitária na questão de pensamento, logo ele tem o medo da sociedade que pensa diferente dele, pois que ele quer que todas as pessoas virem uma pessoa só, onde não haja contradição, onde não haja medo nem solidão. Tudo isso que ele faz é para fugir do que ele considera doloroso, pois mesmo assim, o que ele considera doloroso para ele é não conseguir agradar as pessoas, já que o mesmo vive agradando todas as pessoas, e se ele não consegue fazer isso, ele acaba entrando num colapso mental. Portanto, se ele não consegue fazer com que as outras pessoas gostem do que ele está fazendo para elas, ele entra numa questão de auto-ódio, onde ele começa a odiar a si mesmo e achar que todas as pessoas odeiam ele pelo fato que ele não consegue agradar as outras pessoas. Portanto, ao final do episódio, ele consegue ter a concepção de que para pilotar o Eva, ele não faz isso para agradar os outros. Ele tem que fazer isso para achar uma razão de que ele acha a vida prazerosa, para que ele comece viver para ele mesmo. Ou seja, ao final de toda a trama, ele acaba desenvolvendo que o superego dele tem que atender às necessidades dele mesmo, não necessidades internas, fazendo que a vida se torne prazerosa, ou seja, conseguindo unir perfeitamente superego, ego e o ID, ou id. Outra relação que o filme Perfect Blue tem é com o filme Cisne Negro, que trata sobre a vida de Nina e o balé. Nina conquistou o papel principal do espetáculo O Lago dos Cisnes, e esse papel ele consiste em ser tanto cisne branco quanto cisne negro. Porém, ela tinha todos os requisitos de ser cisne branco, apesar de ela não conquistar o requisito de ser uma cisne negra, que é um papel mais sensual e um papel que sai do que ela é acostumada a fazer. Então, o Thomas Leroy, que é o produtor desse espetáculo, ele desafia ela a poder conquistar essa sua sensualidade que ela mesma está procurando. Então, com isso, ela desenvolveu a sua sexualidade projetando a sua vivência na vivência de Lily. Lily é uma personagem que tem todo o aspecto de ser cisne negra, então ela, com base nessa projeção, ela criou uma competição inexistente. Então, com o tempo, com essa competição inexistente, acabou se tornando uma coisa que desenvolveu a sua sexualidade. Então, com essa sexualidade sendo desenvolvida, ela conquistou esse papel de cisne negra, porque é um papel que é difícil, que sai desse papel de infantil para ser um papel mais adulto. A sua sexualidade não se desenvolveu por conta das condutas que sua mãe impunha, e isso fez com que ela determinasse o seu próprio ego com base no superego que sua mãe criava. Então, ao final do filme, ela conquista a perfeição com base no que ela conquistou sendo tanto cisne branco quanto cisne negro. Então, com essa perfeição, ela teve uma morte que é memorável no filme, e assim ela conseguiu desenvolver a pessoa que ela realmente se construiu ao final. Nossa, gente, vocês viram como dá pra relacionar Freud a tudo? Exatamente. Nossa, demais, né? Dá pra você ver em qualquer filme, inclusive nos filmes que a gente citou, paralelos, como por exemplo o próprio Cisne Negro, tem o anime Evangelion. E, nossa, e o filme Perfect Blue é uma total viagem dentro do inconsciente e consciente humano também. Sim, né? Exato. E atuar isso faz todo sentido. Exato, e dá pra você relacionar com outros filósofos que vocês verão aqui nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos bater essa meta de likes, hein? 5.000, hein? Tchau, gente, até o próximo vídeo. Eu tenho um amor platônico por vocês. Platão. Tchau! Tchau!